E só tenho coisa meio mais ou menos para noticiar. Para a gente poder avançar para a continuidade do nosso vídeo, que é a parte informativa, ontem um veículo do Cruzeiro apareceu com a notícia que o São Paulo estaria negociando o Alan Franco com o time de Minas. Eu apurei com as pessoas da diretoria do São Paulo antes da partida, porque depois da partida também eu acho que nem faria pergunta, deixaria para depois. O São Paulo não recebeu absolutamente nada relacionado a uma proposta do Cruzeiro pelo Alan Franco. Então, só para poder responder para vocês esse ponto, eu ia falar sobre outras coisas, sobre a Libra, como a Leila e o Casares conversaram na última reunião, como muita coisa acontece e pega uma proporção muito grande do lado de fora, mas entre eles ali eles conversam normalmente. Ia comentar com vocês sobre o que eu falei no vídeo, que o Zubeldia continua pedindo um jogador para o setor de ataque, mas ele continua tomando as mesmas decisões, fazendo as mesmas escolhas. Quando perguntaram para ele do Luan na coletiva, ele também falou que não desconhecia do Luan que estava jogando no Vitória, porque o Luan está treinando separado, ou seja, meio que o Luan não tem nada a ver comigo. É, E honestamente acho que é isso, sabe? Eu fico muito desnorteado com relação à partida que a gente fez. Acho que as tomadas de decisões, as escolhas, de verdade, tudo que a gente fez e a forma como a gente conduziu o jogo de hoje foram muito ruins, foram muito nocivas. Depois eu vejo aqueles discursos, o Zuberdi escolhe bem as palavras, ele sabe falar, ele sabe organizar o jeito que ele trabalha o encaminhamento da coletiva. Ele, quando ele está afim de falar mais, ele fala mais, que é em momentos de vitória. A gente não soube aproveitar um jogo em que a gente teve 45 minutos com um homem a mais contra um time que vinha muito desgastado emocionalmente, numa péssima fase, e a gente não conseguiu chutar, a gente não conseguiu construir, a gente não conseguiu fazer nada. A gente já tinha tido dificuldade contra o Corinthians, quando o Corinthians estava com 9 jogadores em campo. Muito ruim. Tem a questão dos minutos. Beleza, aí você vai e bota todos os titulares em campo. Então foi uma sequência de hipocrisia. Eu sei que tem muita gente que você fala do técnico, o cara imediatamente, em vez de discutir o ponto, ele vai querer justificar que a culpa é do outro, que é má vontade, que eu tô fazendo isso para blindar a diretoria, que eu tô falando isso para falar do outro. Tô falando isso para falar o que eu vi no campo dos jogadores e do técnico. Essa é a questão. Acho que ele errou. Até o discurso dele pós-jogo não casou. Acho que ele vem falando demais em live e está executando de menos. Acho que o São Paulo desse ano não tinha como fazer partidas tão ruins como fez. A partida do Santos ainda eu atribuía ao gramado e ao campo do jeito que estava, mas já me parece que o normal do São Paulo são esses tipos de jogos contra Red Bull e contra Santos, e que a questão da chuva não foi um acaso, aquilo foi só uma distração para nós, referente ao problema todo. E ele, no final das contas, fez as mesmas coisas que ele faz no time, com obviedades, sem poder se preparar melhor, sem poder trabalhar melhor a bola. E desconversa sobre o uso da base ainda. Eu, particularmente, não estou gostando, eu, particularmente, não estou esperançoso. Eu acho que o São Paulo, essa semana, tem forte risco de terminar essa semana com um risco, com um grau de grande de troca de técnico, o que eu acho péssimo. Você vai falar assim, por exemplo, você está falando isso, então é isso que você quer? Não, eu não quero. O que eu quero é que o Zubeldia mude alguns conceitos e ele entenda que se ele quiser continuar no São Paulo, ele vai ter que mudar a postura dele. A postura dele vai ter que ser diferente. Ao mesmo tempo que o Luciano não está jogando absolutamente nada, o Luciano está muito mal, está desencontrado e desencaixado no sistema e está suspenso também. E olha, o Zubeldia tomou o terceiro cartão amarelo também. Tá sem freio, a coisa não tá tendo mais rumo, a coisa não tá tendo mais norte. E isso tá, sim, me incomodando profundamente. Eu tô bem chateado com relação às coisas que vem acontecendo. Tô bem chateado com relação a todas as situações e nuances que a gente vem passando. Esse início de ano a gente vem pecando por erros de coisas evitáveis, mas os caras preferem assim.
Eu vou dizer para vocês, as consequências elas vão chegar. Pode tardar, pode não vir agora, mas as consequências elas vão chegar porque o desgaste está acontecendo, o desgaste é real e eu acho que as coisas deveriam ser revistas logo, bem logo, com toda a certeza do mundo. Bom, falei do Alan Franco, que tinha essa questão da perspectiva, falei da busca do São Paulo ainda por atacantes, tinha comentado que existe um interesse do Grêmio no Patrick, fez uma consulta, não tenho notícia do avanço das novidades, mas acho que o Patrick tem que sair, acho que o Eric, se tiver perspectiva de saída, tem que deixar sair, acho que o Juan e o Marcos Antônio realmente é melhor que esconda eles e só use quando for imprescindível, deixa contar o número de jogos para baixo e o São Paulo não tem que pagar obrigatoriamente o valor deles, e aí depois se quiser ficar, negocia, mas também não estou vendo nada demais dos caras. Acho que é urgente que o São Paulo tenha Enzo, Wendel e Cedric prontos para poder jogar, que o Pablo Maia e o Alisson também estejam bem, que o Luiz Gustavo se recupere e que o Zubeldia do meio de campo para frente com o Matheus Alves, com o Ferreira, com o Rian Francisco e por que não com o próprio Negruti, que foi alvo da pergunta, já que hoje fez falta o primeiro volante. Será que o Negruti seria tão pior assim do que os que a gente viu em campo hoje? O Santiago Longo está cada vez mais fora do São Paulo, que é outra coisa que eu ia comentar com vocês. É, E honestamente, eu acho que é isso. A gente toma um balde de água fria, é muito complicado, é muito ruim, mas essa é a minha análise. Sei que vai ter gente que vai concordar, tem gente que vai discordar. Eu estou tentando, preferindo me avaliar o que aconteceu dentro do campo, sem esquecer que sim, a diretoria tem culpa pela saída de peças, por não deixar claras as missões que o Zubeldia tem de utilização da base, ou, pior ainda, aceitar que ele não use, mesmo sabendo que é necessário, e ter uma conversa diferente para fazer as coisas. Não é escalar o time pelo cara, porque isso seria um desrespeito, e isso é uma coisa que seria completamente oposta ao que se pode fazer no mundo do futebol. Isso é quase que sagrado, não se interferir. Ao mesmo tempo que tem que ter um bate-papo com ele no olho e fazer algumas explicações. Acho que a hora do Muricy, do Belmonte, do próprio Casares, as coisas precisam dar uma mudada e precisam dar uma guinada. Preciso te esclarecer agora se Alan Franco, zagueiro do São Paulo, interessa ao Cruzeiro. Confesso que não consegui entender o atual momento do Alan Franco, que era titular absoluto desde a chegada do Luiz Ubeldia, mas só esteve em campo em 3 partidas nessa atual temporada, uma delas na derrota por 1-0 para o Red Bull Bragantino, na tarde desse sábado, tarde e noite, né? Lá em Bragança Paulista, quando o São Paulo usou um time reserva. O Alan Franco também já havia estado nos jogos contra Guarani e Corinthians. Diante do Mirassol, por exemplo, em que o São Paulo teve seu time titular, ele foi banco. Pois bem, a especulação em Belo Horizonte dá conta de que o Cruzeiro quer a contratação de Alan Franco. Que de fato Alexandre Matos, Pedrinho BH e companhia estão em busca de um zagueiro. Isso é público notório, especialmente depois da lesão com cirurgia do João Marcelo. Também já haviam especulado Arboleda, mas não há negociação, até porque o Arboleda custa altíssimo. Entre salários, direitos de imagem e ajuda com dívidas que o Arboleda constituiu, o São Paulo gasta na casa dos 800 mil por mês. Fui checar com o pessoal do São Paulo e também do Cruzeiro se existe alguma negociação. São Paulo assegura que não há nem sequer sondagem. Na manhã desse domingo ainda questionei um dirigente do Cruzeiro se em algum momento o Alan Franco fez parte dos planos e esse nome está descartado. O Cruzeiro pretende anunciar até 28 de fevereiro, quando fecha a janela de inscrições, mais um defensor que vai se juntar aos demais atletas para a posição, mas esse não será o Alan. Hora de falar sobre Casemiro e a chance de o volante de 32 anos de idade do Manchester United voltar ao futebol brasileiro. Posso assegurar que o Flamengo sondou a situação do atleta nos últimos dias. Já o São Paulo, que é sempre alvo de especulações, não tem nenhum interesse ou condição financeira de contratá-lo. Quero explicar todos os detalhes a partir de agora. Primeiro, lembrar que o Casemiro está fora dos planos de Rubem Amorim, o técnico do Manchester United. Nas últimas 5 partidas da equipe, o Casemiro só esteve em campo em 20 minutos. Jogou 1 minuto contra o Leicester e 19 minutos contra o Steaua Bucareste. Jogador extremamente caro, ele tem um dos 10 maiores salários de toda a Premier League, com vencimentos na casa de 9 milhões de reais por mês. O contrato do Casemiro com o United só se encerra em junho de 2026.
O clube inglês topa emprestá-lo e ajudar com parte dos salários. O São Paulo adoraria ter o Casemiro, jogador formado na base, com enorme identificação e que já se declarou São Paulino, mas não há condição financeira para essa negociação. O Tricolor alega que hoje já custa mais do que aquilo que estava orçado. E o São Paulo de 2025 vai precisar seguir à risca todo o seu planejamento financeiro, sob o risco de ter dificuldades com o FDIC, aquele fundo de investimentos que está captando no mercado 240 milhões de reais por conta disso. Ainda que o United ajudasse, por exemplo, com 7 dos 9 milhões de reais por mês do Casemiro, o São Paulo não teria 2 milhões de reais para completar o salário por mês do atleta.